Volta aqui, chega mais, tem informação nova chegando, era isso que eu estava apurando. Atenção, a Justiça Federal do Distrito Federal arquivou aquela investigação, a ação penal que tratava do caso do triplex do ex-presidente Lula. Isso acontece porque o Ministério Público Federal havia pedido à Justiça que esse caso fosse arquivado porque os crimes prescreveram. Como Lula tem mais de 70 anos, então o crime prescreve, o prazo ali cai pela metade, já que Lula tem 70 anos. Então agora o ex-presidente Lula se livra de responder a esse inquérito. Como que isso nasceu? Lembra? Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que Sérgio Moro não era o competente para analisar esse caso. Então, ele saiu lá de Curitiba, foi para Brasília, que aí sim foi o foro adequado para analisar esse caso, e essa investigação tinha que recomeçar do zero. Mas, pela idade do ex-presidente Lula, não daria mais tempo para isso, porque o tempo de punição, caso aplicada da pena, caía pela metade com a prescrição por conta dos 70 anos. Lula tem 76 anos. Então, a Justiça Federal, a juíza Poliana Kelly Maciel, acaba de arquivar esse caso do triplex contra o ex-presidente Lula. 2 pontos para a gente analisar. Basília Rodrigues já chega para cá, Basília, porque uma derrota confirmada com martelo batido para Sérgio Moro, que hoje vai disputar eleições com o ex-presidente Lula, e também uma vitória de Lula. A defesa do ex-presidente, inclusive, também já se manifestou, né? É isso, olha, a prescrição já era aguardada, né? Portanto, a decisão que vem aí da Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, concedendo caminho livre para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que há pouco divulgou por meio de sua assessoria de imprensa uma nota em que cita o ex-juiz federal, Sérgio Moro, e também afirma que este é um caso sem nenhuma materialidade, nem acusação concreta, e apenas com provas de inocência do ex-presidente. Vale chamar atenção para esse aspecto. A Justiça não analisou o mérito, não avaliou se o ex-presidente Lula é inocente ou culpado deste caso que investigava a reforma e também a ocultação da propriedade do triplex do Guarujá. Ou seja, sem chegar ao mérito, mas por uma questão formal, a Justiça considerou então que o caso teria que ser arquivado porque prescreveu. Já não há mais o que falar sobre este processo que foi protagonista da Operação Lava Jato, porque justamente foi o que rendeu a prisão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale destacar também que esta decisão alcança tanto Lula quanto os outros investigados no caso. Aí a gente está falando do José Aldemário Pinheiro, mais conhecido como Léo Pinheiro, que é o ex-presidente da construtora OAS, e também a Agenor Franklin, que era ex-diretor-presidente da área internacional da OAS. Essas pessoas prestaram depoimento, foram processadas, foram condenadas pelo juiz Sérgio Moro, quando ele ainda era titular da Justiça Federal do Paraná. Há também que se destacar que o Agenor, que agora está sendo alcançado por esta decisão, chegou a afirmar em seu depoimento à Justiça e à Polícia Federal que a OAS, a exemplo da Odebrecht, também tinha um setor de propina que servia para o pagamento de propina em troca de favorecimento em acordos com a Petrobras. É uma longa investigação que acabou alcançando o ex-presidente Lula em torno da propriedade e reforma deste triplex do Guarujá. Só que como o Supremo Tribunal Federal decidiu anular todos os processos que eram comandados pelo ex-juiz Sérgio Moro, esses atos, os atos foram anulados, as investigações foram repassadas a outros juízes federais, no caso deste que tratava do triplex do Guarujá. E ontem à noite saiu a decisão divulgada hoje pela Justiça Federal aqui de Brasília, decidindo então que o processo tem que ser arquivado por prescrição. O ex-presidente Lula, Basília, ainda tem outros casos, né? Esse foi arquivado, mas ainda seguindo a questão do Supremo Tribunal Federal a anular todos os atos de Moro, ainda tem outros processos que o ex-presidente responde. Mas, na prática, isso para as eleições pouco traria de impacto a possivelmente barrar a candidatura do petista, né?
Olha, não daria tempo, né? A gente já está com as eleições batendo aí a porta, é outubro de 2022, está chegando, apesar de outras investigações tramitarem em outras instâncias da Justiça, não haveria tempo de inviabilizar a participação do ex-presidente Lula neste pleito de 2022. Este é um ponto, inclusive, ressaltado pela defesa de Lula na nota que foi divulgada há pouco, em que diz que a decisão da Justiça Federal de Brasília encerra definitivamente o que considera farsa do caso do triplex, que acabou por prender Lula e tirá-lo das eleições de 2018. De acordo com a defesa e a expectativa dos apoiadores de Lula, este enredo, essa história, não se repetirá agora em 2022. E fica aquele caso dos caças Gripen suecos lá, que também o presidente era investigado por tráfico de influência. Obrigado, Brasília. Está aí a informação para você, analisada, detalhada. Portanto, a Justiça Federal do Distrito Federal arquivando o caso do triplex contra o ex-presidente Lula.